E aí, Fromilha, hoje eu vou falar sobre o sexto episódio da segunda temporada de Origem From, que se chama Pas de Deux, que é uma dança, um passo de balé, que é conduzido muito mais pela bailarina e o par masculino ali serve simplesmente de apoio. E isso teve bastante a ver com o que aconteceu nesse episódio, que foi bastante centrado no Boyd, a relação dele com a bailarina, e eu achei nesse aspecto assim que foi um episódio muito bem conduzido em termos de suspense, mas eu esperava também um pouquinho mais de ação. Acaba que a ação ela ficou muito mais pro final e não tanto no começo. Como era sabido pela sinopse, é obviamente que teve a questão alimentar de estar começando a cada vez mais ficar com menos alimentos para todo mundo ali, e isso vai ser um problema bem grave. E aconteceu algo muito importante nesse episódio. Aliás, aconteceram 3 coisas que foram realmente muito importantes e uma resposta muito absoluta sobre algo que pode resolver um dos maiores problemas de morar nessa cidade. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Kobesch. Não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal para não perder nada. Tô sempre falando de From Origem e diversas outras séries. E a partir de agora, então, eu vou falar com spoiler do que aconteceu nesse sexto episódio, que realmente resolveu pelo menos uma das questões mais importantes. Mas a história começa, com o Boyd tendo alucinação com a bailarina logo depois que ele está conversando com a mãe do Kenny. E ele começa a ter essa alucinação e ela começa a dançar perto dele e realmente os vermes começam a sair da boca. Isso ela está passando uma mensagem para ele, de que ela realmente é a interlocução dela com os vermes, que se demonstraram ser muito importantes nesse episódio e vão ser bastante importantes para o futuro. É óbvio que essa resposta que teve no final do episódio talvez tenha causado também um problema ainda maior. Enquanto isso, na casa da colônia, o pessoal começa a discutir sobre a falta de alimentos que estão cada vez mais escassos e durem talvez mais um mês. É claro que a dona tenta resolver o problema adiando, não contando para as pessoas, mas diversos deles já estão desconfiados sobre o que está acontecendo. E aí vai acontecer, obviamente, que o Eugene vai estar comendo um alimento e um dos moradores lá fica indignado por causa disso. Acontece uma confusão e o Ellis, o filho do Boyd, vai levar uma facada. Essa cena aí eu achei muito fraquinha, a facada ali foi meio estranha, não me convenceu de verdade o jeito como foi feito. Mas antes disso o Boyd conversa com a Christie, porque ele passou mal lá no dinner, e aí ele fala pra ela, eu tô com vermes aqui na minha pele, tô começando a alucinar, as coisas não estão normais, eu não tô no meu controle, e se as coisas começarem a ficar feias, eu gostaria que você desse um jeito nisso. E a Christie não acredita nele. O interessante desse episódio é que, apesar da loucura que é aquela cidade de seres sobrenaturais, de seres estranhos ali, eles não acreditam em nada do que o Boyd está falando, não confiam nele e acaba que eles imaginam que seja uma consequência do Parkinson, mas a Christie fala que isso só aconteceria mais lá pra frente, ela fala isso pro Kenny. E aí a gente tem uma cena que pra mim foi um enigma. Ele enxerga novamente a bailarina que sobe em cima dele e tenta sufocar ele. Eu não entendi ali se ela estava tentando mostrar pra ele alguma coisa ou mostrando que realmente é ela que tem o poder e que não era pra ele falar nada, porque ela tá tapando a boca dele. Então é algo que eu fiquei meio estranho naquela sensação ali. Essa bailarina, eu não sei se é boa coisa, talvez ela esteja manipulando eles para criar um monstro maior. Eu fiquei imaginando que talvez o final da cena seja a bailarina tentando se libertar para conseguir dominar a cidade, que ela seja um monstro ainda pior que aquele monstro que a gente está falando já há vários episódios. Eu estou desconfiado que a bailarina seja realmente o monstro a ser libertado, que seja um monstro ainda pior. A Fátima e o Ellis estão discutindo, o tempo todo ali, porque ela tá realmente fora de si. Aí eu vou adiantar uma partezinha que vai acontecer lá no final, não tô colocando exatamente na ordem que aconteceu no episódio. Eles discutem, obviamente, porque ela tá instável emocionalmente, porque ela está grávida. E essa foi a outra parte muito importante desse episódio, porque isso tem a ver com a questão de nascer a primeira criança na cidade. Então essa criança, será que vai ter alguns poderes especiais? Será que ela vai ser diferenciada? Mas é realmente algo novo que provavelmente nunca tenha acontecido ali na cidade. Depois a gente vai ver, se o Victor ou se o Jade vão conseguir descobrir algo nesse sentido. Mas acho que foi algo, talvez, das coisas mais importantes que aconteceu nessa segunda temporada, porque a gente sabe que as crianças têm um papel muito especial nessa série. Entre o esfaqueamento, do Ellis
o Boyd começa a ter uma alucinação. Ele conversa com o Padre Catre, que tenta colocar ele em perspectiva das coisas que estão acontecendo na cidade, mas é uma cena que serve apenas pro Kenny chegar e perceber que ele está alucinando, e ele fica cada vez mais certeza que seja o início de uma demência. Obviamente que o Kenny depois vai refazer esse pensamento logo depois, quando o pessoal tiver outros contatos com os vermes do Boyd também. Mas realmente é uma cena ali que mostra a tensão entre o Kenny e o Boyd, que foi bem importante para esse episódio. E o Kenny se mostra cada vez mais um personagem importante e cada vez mais destemido na cena que vai ter na sequência. Enquanto isso, quando o pessoal tá trazendo o Ellis para ser cuidado na clínica, os monstros atrás ali, o Eugene dirigindo e a Fátima conseguindo conter o sangue enquanto é possível, eles chegam na clínica e aí vão ter uma grande questão, que é fazer ou não a transfusão de sangue do Boyd pro Ellis. Só que tem um problema muito sério, porque o Boyd sabe que ele está infectado e ninguém está confiando nele. Ele se recusa a fazer a transfusão de sangue, mas a namorada da Christian Marielle consegue ver os vermes e aí todo mundo fica, opa, o Boyd tá falando a verdade. E aí eles veem que isso é um problema realmente muito sério e o Kenny se oferece para pegar os vermes para si, pelo menos temporariamente, para poder salvar o Ellis. Essa foi uma das cenas mais interessantes, porque eles tiveram uma tensão absurda. O Kenny chega a apontar uma arma pro Boyd. Foi um momento assim muito tenso. Nesse meio tempo, nessas cenas ali em que o Ellis está sendo operado pela Christie, o Eugene ele meio que escapa, mas ele faz uma cara bem estranha na hora que ele tá saindo. Depois ele dá desculpa que é por causa de sangue, mas eu acho que ele foi procurar alguma coisa na clínica. Realmente esse personagem aí tá escondendo algo e talvez ele tenha sido o causador da confusão toda por gosto, Porque a gente sabe que foi uma treta por comida, mas eu tô desconfiado realmente que esse cara tá aprontando e o rosto que ele fez, o olhar que ele fez, não foi nada confiável. Isso passa muito rapidinho ali. Vamos prestar atenção nesse cara aí, que ele tem alguma coisa por trás, tá escondendo o jogo. E obviamente que o Boyd não quer, passar o seu sangue para o seu filho, porque ele estaria condenando, até aquelas alucinações, porque está cada vez mais forte, e ele decide tentar uma jogada mais avançada, digamos assim. Ele vai enfrentar os monstros, então ele sai da clínica e enfrenta. Só que, infelizmente, eu fiquei muito triste com essa cena, porque o monstro que ele vai enfrentar é o do sorriso, e acaba, eles ficam frente a frente, ele corta o pescoço do sorriso, que não entende muito bem o que está acontecendo ali, mas o Boyd surpreende eles e passa o verme para o sorriso pelo corte que ele fez na sua própria mão. O sorriso fica super espantado, quando ele começa a passar mal, cai duro no chão e os outros monstros também começam a ficar cada vez mais surpresos, inclusive esquecem do Boyd que volta para dentro da clínica. E depois eles vão ficar se perguntando, será que o monstro morreu? Será que não morreu? E é aí que eu tô desconfiado que foi uma morte desse monstro aí, mas talvez tenha sido a libertação da bailarina, que pode ser um monstro ainda pior. Se for isso, realmente o Boyd, em vez de fazer uma coisa legal, acabou piorando a situação deles. Mas seria uma reviravolta bem importante. Mas de uma outra forma, sim, eles já sabem como matar os monstros, mas talvez tenham libertado algo ainda muito pior. Com a questão da gravidez da Fátima, da facada que o Ellis recebeu, esse foi um episódio realmente assim que chamou bastante atenção, apesar dos altos e baixos, e apesar da minha expectativa estava lá em cima e não foi completamente satisfeita por esse episódio. Mas essas coisas do final, achei o final mais interessante do que o início, e foi um episódio bem de suspense mesmo. Principalmente a parte da bailarina. E esse final aí eu creio que realmente ele não tenha matado o monstro, ele tenha libertado a bailarina para fazer algo ainda pior, porque eu vejo que a cara dela não é confiável também, os olhares que ela fez quando estavam dançando, e ela estava manipulando o Boyd. Tô acreditando nisso, acho que o próximo episódio também vai vir nesse sentido aí, do monstro maior, que seja essa bailarina aí. E o que vocês acharam desse episódio? Gostaram, não gostaram? Escrevam aqui embaixo a sua opinião, um abraço e até o próximo vídeo.